No ar. Muito boa tarde aos nossos amigos internautas conectados nesta internet para a segunda edição do programa Cartão Vermelho. Hoje, rapaz, tá cheio. Cartão Vermelho hoje tá cheio. Tem torcedor do meu Liverpool de 2019 para cá. Nogueira, boa tarde, beleza? Boa tarde, Felipe. Salve, um abraço a você, aos amigos ligados aqui na Alerta em todo o Brasil. Prazer imenso estar com vocês em mais uma edição do Cartão Vermelho. E hoje estou aqui a caráter, né? Com a camisa do meu Liverpool, meu amor. Tá certo, tá certo. E temos mais uma, duas, três pessoas aqui. Vou começar de trás para frente apresentando o rapaz aí com a camiseta da Roma. Também tem lá na Roma também, Gustavo Com. É assim que se fala sobre o teu sobrenome? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos aqui do programa. É isso aí, a camisa da Roma, terceiro uniforme aí, a camisa azul feita pela Nike. Um design bem bacana aí. Trouxe ela aí para o programa para o pessoal poder conhecer essa obra-prima que é essa camisa da Roma. É bonita mesmo essa camiseta aí. E o meu boa tarde também para Edivaldo Júnior, diretamente de São Paulo, meu amigo. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Cartão Vermelho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos da mesa. Boa tarde, Gustavo, Duílio, meu querido Robson Nogueira. Um abraço para vocês. É muito bom participar junto com vocês aqui nessa troca de palpites, opiniões sobre futebol do Brasil e do mundo. Obrigado pelo convite. Vamos que vamos. Ora, vamos lá. E finalizando essa mesa redonda digital do Cartão Vermelho, quero dar o meu boa tarde, um bom começo de noite também, para o meu amigo Duílio Camardelli. Boa tarde, seja bem-vindo ao programa Cartão Vermelho. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Robson. E boa tarde, Edivaldo. É um prazer estar com vocês aqui, participando pela primeira vez, diretamente aqui de Salvador, trazendo informações e discussões para que o torcedor do Facebook e ouvinte da rádio estejam sempre antenados com as nossas informações, que, por sinal, estão fazendo a redundância, atualizadíssimas. Boa tarde a todos. É isso aí, então, sem mais delongas, hoje o programa com a casa cheia, assunto quente, já vamos começar com tudo, então, aqui agora, esse nosso segundo programa Cartão Vermelho, em parceria com Alert Sports e Mania Recife. Meu amigo Robson, já solta a primeira vinheta aí do nosso primeiro, da nossa primeira questão do programa, que é a respeito da volta dos estaduais. Conforme havíamos conversado em off, a pauta que a gente ia fazer, que a gente fez, a respeito da volta, né, dos estaduais, com asterisco a respeito do campeonato catarinense. E o porquê disso? O que aconteceu aqui? Que eu sou de Santa Catarina, da capital, né, de Florianópolis, e o que aconteceu foi o seguinte: 14 jogadores da Chapecoense foram testados como positivo para o coronavírus. O problema é que esse teste o resultado dele foi dado após o jogo de ida das quartas de finais entre Chapecoense e Avaí. Um erro, isso não tem como a gente não falar que não foi um erro, foi um erro tanto da Chapecoense como da Federação Catarinense de Futebol, porque fizeram o teste um dia antes do jogo, que foi na quarta-feira. Todo mundo sabe que o resultado não é do dia para a noite, né? Ou da noite para o dia. Que o resultado do Covid-19 vai aparecer ou não. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é: se você fosse a pessoa que tivesse o poder de decidir o futuro dos estaduais, se você é do Rio de Janeiro, o estadual do Rio de Janeiro, se você é da Bahia, o estadual da Bahia e assim por diante, se você pudesse decidir qual seria o futuro do estadual desse ano, o que você faria? Vamos começar respondendo aí ao meu amigo da Bahia, Duílio Camardelli. Se você tivesse o poder em mãos para decidir o futuro do campeonato estadual da Bahia, o que você faria?
Olha, é uma pergunta interessante sua, porque isso envolve vidas. E com vidas não se brinca, porque a gente não consegue trazer de volta a pessoa que morre. É muito triste, é muito lamentável. Eu vou falar a situação que você bem exemplificou. A gente tem que ter uma sensatez, tem que ter cuidado com vidas. Aí você me pergunta, você faria o que se tivesse a responsabilidade? Ia ter muito cuidado, muita precaução e, principalmente, responsabilidade. Porque, é como eu digo, eu tenho que frisar bem isso. Isso serve de alerta. Vidas importam, plagiando até aquela questão do racismo, né? Vidas importam. Então, é preciso muito cuidado. Olha o que está acontecendo aqui, só para juntar ao que você perguntou, Felipe. Rapidinho. O time do Jacobina é o último colocado, entrou com recurso dizendo que não vai a campo por causa da Covid. E a responsabilidade, ele foi muito claro, o presidente do Jacobina. Eu prefiro salvar vidas do que expor um time que não tem condições, que sofreu por isso tudo. Então, minha opinião, como você bem perguntou, para finalizar, eu teria que ter um bom senso, um cuidado muito grande e a responsabilidade. Eu faria o que fosse melhor para salvar as vidas das pessoas. Tá mudo o seu microfone, ô Felipe. Seu microfone tá mudo. É que eu estou na área de rádio só desde 2013, às vezes isso acontece de esquecer de ligar o microfone. Mas, Gustavo, contigo, se você tivesse o poder em mãos para fazer alguma alteração a respeito do estadual desse ano, logicamente, de 2020, o que você faria? Bom, eu vou falar da realidade aqui do meu estado, Felipe. Eu sou paulista, né? Eu sou de Campinas, interior de São Paulo. E a questão do Campeonato Paulista eu faria da seguinte forma. O Campeonato Paulista, apesar de ele ser o estadual com mais times aí que tem divisão nacional no Brasil, tem alguns times do estadual de São Paulo que não tem calendário restante do ano, que não tem a estrutura para fazer testes e tudo mais. O que eu faria se eu tivesse esse poder? Eu deixaria o estadual em stand-by nesse momento e focaria primeiro no Campeonato Brasileiro e continuaria o estadual de onde parou, no campo, no final do ano, quando já tivesse a coisa mais tranquila. Porque eu penso que é muito mais fácil você fazer o Campeonato Brasileiro, que você tem 20 times ali, que por estar na elite do futebol, eles têm uma estrutura de estar fazendo testes, de estar fazendo o confinamento dos jogadores antes do jogo, fazendo tudo certinho, e no estadual você tem times aqui como, por exemplo, o Água Santa, o Mirassol, que nem tem mais jogadores. O Santo André, por exemplo, também líder do Campeonato Paulista, não é o mesmo time que era líder do Campeonato Paulista, vai voltar agora e não vai repetir a campanha porque perdeu todo mundo. Então eu faria dessa forma, eu pegaria o Campeonato Brasileiro e aí eu pegaria umas datas no final do ano para fazer o Paulista de onde parou. Eu não anularia o que foi feito porque eu acho injusto você anular o que foi feito até aqui. Mas eu não voltaria o estadual agora. Eu esperaria para voltar o estadual depois do Brasileiro, até pensando talvez em não fazer um estadual em 2021, fazer o estadual 2021 continuando de 2020, em vez de começar do zero, continuando de onde parou de 2020. Seria uma alternativa que eu já pensei bastante nessa questão. Tá certo, realmente é bastante complicado, né? A gente saber o que fazer com o estadual, até porque o Brasil tem um tamanho continental, né? E cada estado tem as suas peculiaridades, o seu nível de contágio, de óbito a respeito do Covid-19, né? E Edivaldo Júnior, e você? Se você tiver o papel e a caneta em mãos e o poder para escrever uma nova regra para o estadual, o que você faria? Bom, Felipe, em primeiro lugar, eu peço desculpas de não ter a câmera aí, porque eu queimou a minha câmera, a minha webcam aqui, né? Estou num estúdio que eu não tenho webcam, mas nas próximas, com certeza, eu vou colocar, vou deixar tudo no jeitinho aí que a gente precisa. Grande abraço ao Gustavo, ao Duílio. Se eu tivesse o poder de decidir, com certeza eu ia ouvir pessoas com experiências técnicas. A gente toma como exemplo o futebol da Alemanha, que foi um dos primeiros
a retornar com todo o futebol, ainda que sem a torcida, mas com seus devidos cuidados. Então, quando a gente tem uma experiência, essa experiência resulta em coisas positivas, coisas que dão certo, acho que é um caminho. Então, se eu tivesse o poder, eu delegava esse poder a quem é técnico da área, principalmente na saúde, para dizer qual é o melhor momento de se inicializar o retorno dos campeonatos. É difícil que cada um tenha um discernimento sobre esse assunto, por mais confuso que esteja. Então você tem, por exemplo, vários estaduais. O Rio de Janeiro startou na frente com uma série de problemas, a começar pelo Flamengo, né, que deliberadamente foi lá em Brasília criar uma medida provisória, alterar toda a estrutura de transmissão de jornada esportiva. Você tem experiências do futebol carioca, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense, que também tiveram pessoas com coronavírus, em todos os estados. Então, por mais que você tenha o poder de dizer, não, o estadual, até concordo com o Gustavo, mas por mais que você tenha o poder de dizer, não, olha, os estaduais só retornam em 2021, isso atropelaria toda a estrutura do futebol, que já é bagunçada. Tem-se de passagem o Campeonato Brasileiro, que bateu-se o martelo, começa dia 8 de agosto, tem a Libertadores, que a Conmebol já está colocando a tabela em prática, tem a Copa do Brasil, ou seja, então você acaba atropelando uma série de situações que hoje o futebol é atrapalhado, né? Pelos seus calendários, pelos seus jogos atrasados e por uma série de confusões. Então eu acho assim, se houver possibilidade de a gente ouvir e ver as coisas que estão dando certo e ir por esse caminho, com certeza a coisa vai dar certo. O futebol vai desenrolar, vai ter futebol no Sul, no Sudeste, no Nordeste, desde que as coisas não tomem um rumo distorcido, né? Você começa a colocar o futebol, quarta-feira, amanhã tem um clássico aqui em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e você coloca um clássico desse, de repente, no dia seguinte tem um com coronavírus, outro, aí não, aí vira bagunça mesmo. Mas é assim, se eu tivesse o poder, eu delegaria esse poder às pessoas técnicas e experientes da saúde para que me desse um rumo nesse caminho. Meu caro Felipe Fagundes. Tá certo. Aqui eu já seria um pouquinho mais radical, até pelo que aconteceu, né? Com a Chapecoense tendo tantos casos positivos e um certo descuido, para não falar uma outra palavra, que não se faz um teste um dia antes de um jogo, né? Mas eu aqui faria um pouco diferente. Eu ia juntar todos os times em alguma cidade. Aqui, por exemplo, a cidade de Lages é uma cidade que, se não foi a que menos foi afetada, foi uma que menos foi afetada, né? Com contágio, com óbito e etc, né? Então eu juntaria todos os 10 times lá, até porque não são tantos times como em São Paulo, né? Acho que na Bahia a mesma coisa. Como são só 10 times, eu juntaria todos eles em Lages, faria os jogos das quartas de finais, só um jogo, sem ser ida e volta, faz só um, o segundo jogo na semifinal e o último na final. 3 jogos. Do jeito como estou fazendo aqui, o cara tem... O Avaí teve que sair aqui de Florianópolis para ir até Chapecó, uns 600 quilômetros, eu acho, para fazer o jogo de ida. Depois eles vão ter que vir para cá para fazer um segundo jogo. E sempre fazendo essa distância, aumenta a possibilidade de ter contágio, né? Então, eu aqui juntaria a raça toda, os times todos, numa cidade só, na cidade com menos contágio e com menos óbito possível, e faria o restante dos jogos lá, mas digo isso por serem apenas 10 times e a gente já estava no início das quartas de final, né? Então, a princípio, iam ser 2 jogos nas quartas de finais, 2 jogos na semifinal e um jogo na final, né? Seriam 5 jogos no caso. Por isso que cada estado tem o seu estilo, o seu tamanho, a sua história com contágios e óbitos e etc. Pessoal, então, vamos passar para o próximo assunto. O segundo assunto é o seguinte: no jogo de ida da final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo, o jogo passou apenas na Flu TV, no canal de YouTube, logicamente, do Fluminense.
O que chamou a atenção foi a narração do jogo, né? Onde o narrador, logicamente torcedor do Fluminense, ele não citava o nome dos jogadores do seu arquirrival, que é o Flamengo, né? E a questão é o seguinte: a tendência é que aumentem cada vez mais esse tipo de transmissão, né? Flá TV, Flu TV, Santos TV, Corinthians TV, Vasco TV, enfim, né? Time TV no seu canal do YouTube. Aí a pergunta que eu lanço para vocês é a seguinte: se você for encarregado de preparar essa equipe que vai fazer, por exemplo, eu torço para o Figueirense, eu vou juntar uma equipe para transmitir o jogo do Figueirense no canal de televisão, no canal de YouTube do Figueirense. Como vocês preparariam? E eu citei uns 3 exemplos aqui. Número 1, narrando como se narra atualmente nos canais de TV, ou seguiria da mesma forma como o pessoal da Flu TV fez. E uma terceira opinião é que faria uma narração onde eles zoariam de uma forma leve ou não os jogadores adversários. Citei esses 3 exemplos, mas fiquem livres para dizerem como que vocês fariam essa transmissão no time de vocês no canal de YouTube. Duílio, podemos começar contigo aí? Claro, sim, não tem problema nenhum. Ô, Felipe, essa questão, como é uma coisa que vai ser publicizada, vai ser vista por todo mundo, porque hoje as redes sociais têm isso, o YouTube, ele é o mundo todo. No meu entender, e deveria ter a coerência, porque independente de ser o canal do clube, por mais que ele valorize sua imagem, por mais que ele valorize a sua equipe em todos esses sentidos, eu acho que deveria ter a imparcialidade, fazer o futebol, narrar o futebol como deve ser narrado. Elogiar, criticar, independente dos clubes que estivessem jogando. No caso, como aconteceu no Fluminense, não falar, isso não traz nenhum incentivo ao que o torcedor vai ver. Não vou ver no canal do Flu, porque ele só fala do Fluminense, não fala do time do adversário, que é o grande rival Flamengo. Então, para mim, faltou um pouco de coerência. E isso não pode existir, porque você está tornando público, você está publicizando essa transmissão. E se você quer que as pessoas se tornem sócio, adébito, ele tem que mostrar essa imparcialidade. Eu estou fazendo o jogo do Fluminense, pela TV do Fluminense, mas eu tenho que falar do outro time, porque é uma partida de futebol, temos um adversário, e o respeito nesse campo se deve ter, porque senão não preferia não passar, porque você vai narrar jogo só de um time, isso aí fica feio, na minha opinião. Então, acho que eles pecaram por isso e tem que consertar das próximas vezes, fazer a coisa com imparcialidade, deixando um pouco o coração guardado e usar a razão. Tá certo. E você, Gustavo? O que você faria nesse caso? Olha, eu também achei bem estranho isso que aconteceu na TV Flu. Eu acho que você, estando na TV do clube, eu acho que você puxar uma sardinha maior para o seu clube, para o clube que você representa, eu acho ok. Mas não falar o nome dos jogadores do Flamengo eu achei bem desnecessário, uma atitude que não faz o mínimo sentido e perde o espetáculo. O próprio torcedor do Fluminense é prejudicado com esse tipo de atitude porque ele não tem um serviço amplo de narração do jogo que ele está assistindo ali. Eu vou dar um exemplo que aqui em Campinas eu cresci ouvindo muito a rádio aqui de Campinas, que naturalmente ela puxava mais a sardinha para Ponte Preta e para o Guarani, que são os times da cidade. Mas ela sempre falou o nome de jogadores dos adversários e tal. A única coisa é que, na hora de dar as notícias, falava mais dos times daqui, e o narrador narrava com muito mais emoção o gol do time da cidade. Isso ok, mas você não falar o nome dos jogadores do Fluminense, do Flamengo, desculpa, eu achei bem desnecessário, até porque na própria TV Fla, o jogo foi narrado normalmente. Os jogos que foram transmitidos pela TV do Flamengo. E o Fluminense fez isso daí, eu achei desnecessário e bem deselegante, inclusive, com o torcedor que estava ali
prestigiando o jogo. Ele poderia até fazer uma narração mais imparcial, seria bom para a TV Flu ganhar a audiência em cima dos torcedores do Flamengo. Então eles deram um tiro no pé com isso daí, na minha opinião. Com certeza. Sua opinião a respeito disso, o que você faria no seu caso? Muito bem, eu concordo com os dois colegas, tanto com o Gustavo, com o Duílio. Eu, se eu fosse responsável de montar a equipe e colocar para narrar, faria a narração como faz os canais de TV, cumprindo toda a tradição do jornalismo, na ética da profissão. Vai narrar como narra os canais de TV. Agora tem 2 pontos, né? A rádio que o Gustavo citou, não sei se é a Band de Campinas, mas existe uma estrutura e eles são jornalistas. E por profissão e por ética da profissão, tem que se fazer de acordo com o que manda o jornalismo. Ter profissão, saber separar as coisas, né? Ser um bom profissional de rádio e TV. Por outro lado, eu não sei se o pessoal da Flu TV, eles são coordenados por uma equipe de marketing, não sei se tem um jornalista ali, não sei se tem um assessor de imprensa, mas faltou essa visão para o pessoal da Flu TV. Então eu não faria, realmente eu repudio essa situação, mesmo que faça como o Gustavo falou, vamos torcer um pouco mais para o Flu, menos para o Flamengo, ótimo, até aí tudo bem, mas deixar de fazer como tradicionalmente as TVs fazem, e levando em consideração um princípio ético da profissão, eu colocava o pessoal, quero que vocês façam um padrão TV. Mesma coisa nós, colegas aqui, que estamos na Rádio Mania, na Rádio Alerta, Gustavo, Felipe, Duílio, vocês receberiam uma informação do Robson, olha, Gustavo, você narra o Flamengo, mas não fala nada do Fluminense. Não sei até que ponto você, como profissional, aceitaria isso. Você pode até discutir, dizer, não, Robson, não é bacana, não é legal, não é ético, mas, por outro lado, tem um cara que assume esse trabalho e ele é pago para isso. Então, ele vai fazer de acordo com o que coordenam, de acordo com o que determinam para ele. Então, existem várias situações do cara que fez a narração, porque ele recebeu ordens para ter o feito dessa forma e da estrutura da rádio que tocou da forma que foi. Pelo menos eu penso assim, meu caro Felipe Fagundes. Certo. Bom, vou também falar a minha opinião. Eu fugiria um pouquinho do modo como é feito na rádio ou na televisão. Só que também eu não ia escrachar tanto assim, né? Ia, logicamente, dar mais viés, dar mais ibope para o meu time, ia comentar mais os acertos do meu time e o erro do time adversário. Ou seja, se o jogo não ia acabar Figueirense 1, Flamengo 2, ia ser o Figueirense que tinha perdido o jogo, não o Flamengo vencer. Sabe? Ia fazer uma jogada diferente ali. Não é o outro time que venceu o jogo. Foi a gente que perdeu porque falhamos na zaga, porque na hora que a gente teve de fazer um gol, a gente não conseguiu fazer. Eu ia sempre puxar para o nosso lado para mostrar o lado bom e negativo do nosso time. E não falar a respeito da vitória do time adversário. Só para avisar rapidinho, antes da gente mudar para o próximo tema, estou aqui ao vivo no meu Instagram também, está o pessoal entrando, está aqui o grande Euclésio Souza, grande abraço para ti também, fica frente. E quem estiver ao vivo aqui no meu Instagram, acesse o meu Facebook e vocês vão poder me ver lá, que está ao vivo, pela Rádio Alerta Esporte e também pela Rádio Mania Recife. Então, vamos para o nosso terceiro tema. Cara, esse terceiro tema que eu vou te contar eu escrevi com ódio no coração, mas tenho que passar para vocês agora. A volta do brasileiro da Série A, B, C, a Copa do Brasil, o campeonato feminino, a Libertadores, que a gente está vendo agora essas últimas notícias aparecendo aí, e o Rogério Caboclo, que é o presidente da CBF, diz que a Série A volta no dia 9 de agosto e a B e a C um dia antes, ou seja, no dia 8 de agosto. Mês que vem já, daqui a pouco, né? E a Copa do Brasil e o Campeonato
Brasileiro Feminino inicia no dia 26, muito daqui a pouco também. Para mim, eu já vou passar essas informações já dando a minha opinião, né? Eles mantiveram as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E assim, o Campeonato Brasileiro vai acabar só no ano que vem. Aí, da mesma forma como nas perguntas anteriores, se vocês tivessem o poder na caneta em mãos, vocês iriam fazer um novo formato do Campeonato Brasileiro desse ano de 2020. O que você faria, Gustavo Com? Bom, eu vou dar minha opinião sobre esse assunto. Eu acho que cortou aqui, eu não sei se foi eu que você chamou, se foi um dos colegas, mas eu peço para falar primeiro. Foi para mim? Foi, obrigado. O ideal, eu já pensei muito nisso, que o ideal seria você mudar o formato do Campeonato Brasileiro para 19 rodadas, um turno único, até porque o mando de campo acaba não tendo tanta relevância quando você não tem torcida, ou até fazer grupos de 10, mata-mata, várias outras opções de formato que seriam mais curtas. Mas o que acontece que é complicado, que é muito mais complicado do que a gente falar que vamos mudar e acabou. Você tem contrato de televisão. A Globo pagou os direitos de televisão de transmissão para os clubes de 38 jogos. A Turner, que é o esporte interativo, também pagou dos seus clubes por 38 rodadas. E aí esses clubes teriam que devolver esse dinheiro caso fosse alterado o formato. E 99% dos clubes não tem mais esse dinheiro, porque já gastaram, já pagaram dívidas, já fizeram todos os seus acertos necessários. Então, você mudar o campeonato desse ano ficaria inviável por causa dessas questões contratuais e financeiras. Infelizmente, o campeonato terá que ser de 38 rodadas. O que dá para fazer é um campeonato que ainda não tem contrato. 2021, 2022, acho que tem contrato, isso que complica. Eu acho que só em 2024 que ainda não foi assinado um contrato que daria para o formato e assinar um contrato. Só que até lá o calendário ficaria estrangulado. O jeito vai ser sacrificar os estaduais de 21. O jeito vai ser 21 para conseguir acertar esse calendário. Você pode fazer também, outra coisa que dá para você mudar é como é feito até a Copa do Brasil, em jogo único. A FA Cup, pelo menos nas fases decisivas, é partida única. Você pode fazer uma Copa do Brasil em jogo único, ou seja, elimina boa parte do calendário. E a Libertadores, que a Conmebol também poderia fazer uma Super Libertadores, igual vai ser a Super com jogos únicos num único país. Também seria uma opção, mas o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas seria bem complicado de mudar para esse ano por questão de contrato mesmo e questão financeira dos clubes e das emissoras com os direitos. É grana, quando envolve grana é bem complicado você alterar assim em cima da hora, e é muita grana. E bota grana nisso. Edivaldo, o que você faria se tivesse o poder em mãos para mudar ou não o Campeonato Brasileiro de séries A, B e C? Bom, eu acho que já ocorreu essa mudança no calendário do Campeonato Brasileiro, mesmo porque ele vai passar para 2021. Então, como o nosso calendário é muito apertado, diga-se de passagem, nós temos Copa do Brasil, Libertadores, finais dos estaduais, né? Entre outros compromissos aí, sem falar, inclusive, nas eliminatórias. Pode ser que a FIFA diga, olha, esse mês de eliminatórias não vai ter rodada, como já aconteceu antes. Então, a gente tem um calendário muito apertado, muito difícil, muito complicado. Eu acho que a decisão dele de manter as 38 rodadas, eu acho que é o que ele podia ter feito de melhor nesse momento. A gente não sabe se startando esse brasileiro, daqui para frente a gente vai ter alguns outros problemas de coronavírus, de um determinado estado, como é Santa Catarina, não poder ter jogos aí, enfim, uma série de problemas. Mas eu acho que eu tomaria a mesma decisão do Caboclo, mantendo as 38 rodadas, mesmo que essas 38 rodadas ultrapassassem o calendário para 2021. Acho que é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, pensando nessa estratégia, você também apertaria o campeonato estadual do ano seguinte. Então, de alguma forma, você teria que remanejar esse calendário aí. Mas eu faria o que ele fez, eu concordo com ele. Eu assinaria embaixo essa decisão de prorrogar
o Campeonato Brasileiro, mantendo as 38 rodadas, meu caro Felipe. Certo. E você, Camarnelli? O que você faria? Felipe, me permite um adendo rapidinho? Claro, vai lá. Opa. A questão do calendário, eu me permito fazer uma pergunta aqui para os colegas. É um debate que é muito feito nas emissoras, nos programas de esporte que eu assisto por aí, é que daria para aproveitar essa oportunidade para igualar o calendário europeu. Aí, se a gente tiver um tempinho que vocês quiserem dar a opinião de vocês sobre isso, eu acho que é um debate interessante para a gente dar uma pincelada aqui. Se vale a pena você igualar o calendário com o calendário europeu, terminando a temporada 2021 em maio, e aí começando julho, uma nova temporada, começando no meio do ano e terminando no meio do ano. Boa, bem frisado, Gustavo. Camarnelli, então já pega 2 em 1 aí. É verdade. Já tem 2 vertentes, eu vou falar a terceira. O problema nosso é a nossa dimensão territorial, certo? É difícil você fazer competição no Brasil todo, apesar que a Série A são os clubes de linha, Série B naquele mesmo padrão, um pouco mais inferior, Série C e Série D. E a Copa do Brasil, que é um sistema democrático para que todos os clubes do Brasil participem de acordo com suas competições. Ora, mas a grande questão é o nosso calendário, que, no meu ver, é muito complexo, complicado, e para tentar agradar todo mundo. Futebol no Brasil são inúmeros clubes. Os clubes passam por dificuldades financeiras. Como ajustar tudo isso? Ele manter a Série A, Série B, Série C e Série D é complexo, porque tem transição de jogadores da Série A para B, da B para A, da C para B, e por aí se vai, Copa do Brasil. Ora, o que o Brasil precisa fazer é mudar a sua maneira de pensar, de como elaborar o seu calendário esportivo. Isso é fato. A outra questão são as questões financeiras, os contratos acordados, em que os clubes recebem receita antecipada de um campeonato que ainda nem jogou. E isso, eles gastam por conta disso, fazem investimentos errados, e aí acaba culminando com uma má gestão do clube. Ora, manter 38? Pode manter. Agora decida, chame os clubes e vamos ver o que, é que nós podemos melhorar, fazer um jogo de ida e volta e acabou, para poder a gente concluir e não ultrapassar o outro calendário. Claro que ia ficar muito apertado. Não se tem torcida para garantir um resultado financeiro também um pouquinho melhor, que vai agradar aos clubes. Mas é muito importante nós pensarmos que hoje, com a legislação toda específica do jogador de futebol profissional, que ele tem todos os direitos trabalhistas assegurados, e que depois venham surgir ações, como já surgiram, pedindo remuneração por estar jogando sábado e domingo. Ora, ele tem uma carga horária de trabalho, isso tudo influencia. Então, é muito difícil você tentar ajustar. Mas se o caboclo quer assumir essa responsabilidade, que ele já deve ter feito um planejamento e um estudo a respeito disso, faz com que se dê sequência. Agora, erros futuros vão aparecer, complicações futuras financeiras vão aparecer. E esse é o nosso ciclo do futebol brasileiro há muito tempo, que são muitas competições, infelizmente, como eu falei, pela extensão do Brasil e pela quantidade de clubes profissionais. Fora ainda outras competições regionais, que isso também está incluído no calendário, e muitas vezes choca. Já aconteceu de o time jogar uma partida no mesmo dia, em um horário e em outro, com a equipe sub-23. Ora, isso é um desgaste natural. Agora mesmo criou-se o sub-23 e acabou. Como é que ficam isso? Isso precisa muitos estudos, muitos planejamentos,
para que se resolva isso da melhor maneira possível, não pensando só nos clubes de grande porte, mas de médio e pequeno porte. Principalmente os clubes pequenos, né? Principalmente financeiramente, que não vão ter tanta barganha para conseguir suportar, né? Passar por essa quarentena sem fim. Mas... Ô, Felipe. Oi, diga. É só para complementar. Aqui no Campeonato Baiano é muito tradicional, muito comum. São 10 clubes. O que é que acontece? Os clubes começam a contratar, no caso para 2020 e 2019. Aí faz dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril, quase 5 meses. E aí não tem estrutura. Veio a pandemia, acabou de esculhambar, desculpe o termo, toda a estrutura que eles pensavam que tinha, todo o planejamento. E agora, como é que ficam? Dívidas, sem dinheiro, a CBF deu ajuda a alguns clubes, esse dinheiro já foi usado de uma outra maneira, como repercutiu muito a fala do Paulo Carneiro, o representante do Esporte Clube Vitória, que ele disse, o dinheiro entrou, eu que sei as dívidas que eu tenho a administrar. Então, fica essa situação. Os clubes sobrevivem de 3 em 3 meses, é como se fosse uma safra agrícola, tem aqueles meses. Depois para e começa de novo o plantio para poder dar tempo de irrigar o solo, fazer todo o trabalho para que se colha os frutos no futuro. E o Edivaldo, para você responder a boa pergunta que o Gustavo Com fez, você acha que seria a hora, já que a gente teve que parar, né, o campeonato, ele está voltando agora, de a gente equiparar o nosso calendário com o calendário europeu? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Gustavo acertou, mas é pena que no Brasil, no futebol do Brasil, só os jornalistas e os radaristas pensem, né, nessa questão. Eu acho difícil que eles possam pensar em alguma coisa a curto ou a longo prazo. Acho que a curto prazo não, em razão dos contratos de TV que tem e tal, talvez não, mas a longo prazo seria uma excelente ideia, Concordo com o Gustavo, sim, e eu acho que os caras que mandam futebol, eles poderiam pensar como a gente está fazendo aqui agora. E se o campeonato fosse? Eu acho que dessa forma sairiam bons frutos para o futebol do Brasil. Mas eu concordo com o Gustavo, sim. Estou de pleno acordo. Só quero deixar um meu pequeno ponto de vista aqui a respeito disso, que eu acredito que o Caboclo, ele, logicamente, ouviu, se não todos, a grande maioria dos presidentes, representantes dos times, né? E provavelmente também aquela emissora que compra, né, os jogos do Campeonato Brasileiro para exibir na sua grade de programação, direito dela, lógico. Mas depois não adianta essa tal emissora querer falar que as vidas importam, se para eles o que importa é passar os 38 jogos para ter ibope para o pessoal ver o jogo. Se realmente para eles importasse a vida do ser humano, eles iam repensar nisso e talvez diminuir o número de jogos, porque aí diminuiria esse transtorno de ida em vida, de saída, de volta, de aeroporto, de contatos, mas pelo visto essa emissora o que fala é só da boca para fora. Da boca para fora eles falam que vida importa, mas internamente para eles o que vale é o bolso cheio de dinheiro e a televisão dando ibope. Mas vamos para o nosso próximo tema, nosso penúltimo. Só um adendo, Felipe. Só uma sugestão aqui. Claro. Eu sugiro, o tempo hoje acho que não vai dar, a gente já tem muitas pautas para falar, o Felipe. Que cabe bastante e de direitos de transmissão, porque eu acho que vai dar muito o que falar, muito debate, vai dar um programa bem bacana. Boa, já vou deixar anotado aqui, porque realmente acho que esse assunto vai ser bastante pertinente para a gente fazer para o nosso próximo programa Cartão Vermelho na terça-feira que vem, às 5h30. Já está anotado aqui, vamos falar sobre esse assunto sim. Dando sequência aos nossos assuntos aqui,
Assim que o futebol voltar, sem a gente poder ir ao estádio, sem poder girar a catraca, como eu costumo falar, porque para mim torcedor é aquele que gira a catraca, que vai no estádio, e não aquele que fica em casa, no sofá, vendo os jogos. Mas a pergunta que eu faço para vocês é, assim que o campeonato voltar, vocês acreditam que a paixão do torcedor pelo futebol e pelo seu clube, ela vai aumentar ou vai diminuir quando essa pandemia passar? O passar está entre aspas, porque é lógico que isso não vai passar e nunca. A gente vai viver pro resto da nossa vida com esse Covid-19. É um vírus que vai ficar para sempre. O que pode acontecer, que é o que está acontecendo, mesmo que a passo de formiga e sem vontade, é a gente já ficando imune na forma de rebanho, né? Mas isso é uma coisa que demora bastante e é um assunto bastante complexo para eu tentar explicar em 30 segundos. Mas a pergunta central é, vocês acham que a paixão no torcedor vai aumentar ou diminuir após passar essa pandemia? O que você acha? Existem torcedores e torcedores, né? Tem aquele torcedor que é apaixonado pelo seu clube, que independente do que acontecer, da situação do seu clube, ele vai continuar torcendo pelo seu clube, e tem aquele torcedor que não ama tanto assim o seu clube, que qualquer coisinha ele já larga de mão, aquele torcedor que só vai na boa, que só vai quando tá ganhando. E assim, sinceramente, eu tenho um time no Brasil, e eu torço pro São Paulo. Só que assim, quando voltou os campeonatos europeus, voltou o alemão, voltou o inglês, voltou o espanhol, cara, o futebol brasileiro como um todo, para mim, tem feito pouca falta como show, como espetáculo. Eu amo meu clube, mas eu acho que o nível do futebol brasileiro tão inferior ao europeu prejudica demais, principalmente as novas gerações que estão cada vez mais torcedoras aí de clubes da Europa. Mas tem o torcedor fanático que vai continuar amando o seu clube da mesma forma, independente do que acontecer. Mas se o nível do futebol brasileiro continuar desse jeito, a gente está cada vez... Se a gente vê nos últimos mundiais de clubes, a gente está cada vez mais próximo dos times asiáticos e do México do que dos times europeus. A gente está chegando mais, está descendo mais. A gente está vendo os times da Ásia e da América Central não, do Norte, mais próximos da gente do que o europeu. O europeu está cada vez mais longe, está cada vez se distanciando mais. E isso faz o torcedor mais jovem querer gostar mais do futebol europeu e largar de mão um pouco o futebol brasileiro. Então não é só a pandemia, é toda a situação do futebol brasileiro que vai fazendo essa paixão do torcedor pelo futebol local ficar cada vez menor. E você, Edivaldo, o que você acha que vai acontecer aí? Vai aumentar ou vai diminuir a paixão pelo futebol? Bom, eu acredito que deva aumentar, até pela expectativa do torcedor ir no estádio, assistir o seu time do coração, ver futebol como um espetáculo, como um lugar para levar a família, né? Para passear, enfim, desvirtuar um pouco a cabeça daquele dia a dia com turbulências, ainda mais nesse estado em que nos encontramos nesse estado de quarentena, de medo, de tensão, né? Eu acredito que vai aumentar essa participação do torcedor pelo seu clube. É uma tendência mundial. Agora, sim, essa tendência mundial a qual eu me refiro, ela já vem da Europa. Então, se a gente cita uma determinada empresa que transmite os principais jogos do Brasil, principalmente Eixo Rio-São Paulo, ela detém os direitos de transmissão, ela não está fazendo força para que o futebol volte por interesses financeiros. Eu falo isso porque eu tenho contabilidade, eu sou administrador, conheço um pouco de negócio. Eu digo porque o mundo gira em torno do capitalismo. Então, existem clubes que precisam de renda e receita para pagar os seus funcionários. Existem jogadores que precisam receber para pagar os seus salários e tratar dos seus... Isso é um negócio. O futebol é um negócio também. Então, se a gente não levasse em consideração que existe esse negócio em volta de tudo que se faz... Com certeza o Caboclo não ia falar assim, não, volta o Campeonato Brasileiro. Mas tudo acontece por experiências vividas.
Então, o campeonato europeu, o alemão foi o primeiro que voltou. Só teve um país, se eu não me engano, que não parou, não cessou. As arquibancadas ficaram todas lotadas, não me lembro esse país. Mas existiu um país, tem ainda esse país, que o futebol está rolando leve e solto, como se nada tivesse acontecido. Agora, a Europa voltou, a Alemanha voltou, a França, o Paris Saint-Germain foi considerado campeão francês, com algumas rodadas ainda pela frente. Então, cada um foi adequando o futebol dentro daquilo que possibilitava a organização mundial da saúde. Então, a gente está indo nessa pegada e é uma tendência mundial. Então, não tem por que dizer assim, vai diminuir a paixão do torcedor. Não, ela tende a aumentar, porque o torcedor ele vai buscar um espetáculo, ele está ansioso para que as portas se abram, para que ele possa curtir o seu time, para que ele possa levar a família e desfrutar de um bom espetáculo de futebol. Então, a questão que eu falei do futebol e dessa emissora, ela não é tanto da emissora, mas ela em si, do que gira o mundo. É um mundo capitalista e todo mundo vive de dinheiro. Meu caro Felipe Fagundes. Tá certo. Para mim, tem os dois casos. Por isso que antes eu havia falado que há dois tipos de torcedor, né? O que gira a catraca, que para mim é o torcedor, e o de sofá, que para mim é um telespectador. Esse telespectador, para mim, vai diminuir a vontade dele de continuar vendo futebol. Agora, para a gente que gira a catraca, que vai no estádio, que se o jogo é às 4 da tarde, à 1h30 já está lá no estádio, fica em volta no estádio, vendo lá aquela aglomeração, o pessoal chegando, música tocando, churrasquinho de gato, e ver aquela sensação do estádio, das pessoas enchendo o estádio para ir ver o jogo, esse vai aumentar, porque a saudade bate demais. Eu digo isso por mim mesmo, que eu não vejo a hora de poder voltar ao estádio Orlando Scarpelli para ver um jogo do Figueirense. Ô Felipe, você me permite só... Me desculpa te interromper, achei que você tivesse terminado seu raciocínio. Quem sabe isso não toca no coração do torcedor, né? Daquele torcedor que ele sai de casa para quebrar o pau, para bater nos outros, para fazer arruaça. Quem sabe não toca no coração desse torcedor? Para que a gente, se fosse amanhã, por exemplo, com o estádio e portas abertas, entrassem as duas torcidas, tanto do Corinthians como do Palmeiras, né? Fazer com que talvez essa Covid tenha vindo para essa finalidade, tocar o coração das pessoas, que a gente quer ver um espetáculo de futebol. A gente não quer ver ninguém brigando. E o que falta aqui em São Paulo é a tradição de ver as duas torcidas lotando o Morumbi, dividindo as arquibancadas. Desculpa te interromper. Não, mas foi uma boa interrupção, realmente. Eu torço bastante para que isso aconteça quando a gente conseguir voltar, né, ao estádio. Mas, por eu ser um tanto quanto cego com várias questões de vida e filosofia, eu não boto muita fé nisso. Mas torço bastante para que isso realmente aconteça, né? Enfim, chegando agora na parte final do nosso programa, faltando aí 12 minutinhos para o final. Eu não dei minha opinião, hein? Opa! Você esqueceu de mim, Felipe. Logo da Bahia, que eu tanto gosto. Como assim, rapaz? Mas é assim mesmo, não tem problema não. Se quiser, pode seguir. Não, que isso. Diga aí. Olha bem, hoje em dia, com a globalização, fez com que o torcedor ficasse acomodado em casa. Claro que nós sabemos que isso aí atinge certas categorias, quem tem o poder aquisitivo na mão de ficar em casa. O campeonato europeu era só ouvido, a gente não via quando via videotape. Hoje em dia não, a gente já vê ao vivo, já acompanha, e cresceu muito, até pela estrutura que os clubes europeus permitem para que se faça faça torcedor e espectador. Ora, se ele pode chegar em outro continente, ótimo, porque bem como o Adalberto, né? Divaldo? Falou, o capitalismo, o que interessa é o fator do poder aquisitivo. Então, o torcedor que é torcedor, aquele torcedor que vai, como você falou, ficar na porta de estádio antes, fazendo a resenha e tudo, e que ele chamou a atenção
da questão de brigar e tudo, porque se vai para o estádio para ver jogo de futebol, cada um torcer para o seu, mas sempre tem as ovelhas negras que fazem com que um brilho de um espetáculo. Mas a gente tem que entender que o futebol é um espetáculo e sempre vai aflorar a paixão do torcedor. Claro que ele vai ficando um pouco exigente, mas ele precisa ter o poder aquisitivo para ele ficar mais exigente. Não, eu só vou de tal jogo, eu posso ver outros jogos pela televisão, que não me interessa e tudo. E você também, o Felipe, fez esse bom questionamento, o telespectador, que é aquele torcedor mais acomodado, e o torcedor paixão, porque o torcedor, ele é paixão. Aqueles momentos ali de euforia, adrenalina, sobe o que o clube lhe proporciona. Então, o que é que a gente vê com isso? Pensar como o Gustavo falou, ver europeu? Claro, todo mundo quer ver um bom espetáculo. Quem é que não quer ver um bom espetáculo? Então, hoje nós temos essa facilidade. Ora, eu posso ficar em minha casa, chamar os amigos, fazer um churrasco, e tudo bem, vou xingar, vou gritar, vou exaltar meu time, vou discutir com o convidado que eu trouxe para minha casa para ver o jogo, que ele torce para outro time. Então, tudo isso é uma vertente. Agora, eu não sei se vai mudar, porque sempre tem aquelas pessoas de má índole. O mundo talvez tenha percebido que nós precisamos mudar, mas eu não quero ser pessimista, eu quero ser otimista, mas me deixa um pouco de aquela coisa assim, no fundo, poxa, ainda tem gente com tudo isso que nós estamos passando e ainda quer fazer o mal ao outro. Então, o torcedor sempre vai ter uma paixão, o torcedor sempre vai querer ver o futebol de perto, porque é um espetáculo. É a mesma coisa do carnaval. Carnaval mexe com o mundo inteiro, mas todo mundo quer estar lá. Tem uns que não vão, porque não gostam, questão religiosa, questão de segurança e outros fatores. Então, é meio difícil você tentar fazer um ajuste geral. Você pode tentar dar uma melhorada, mas até isso, hoje a tecnologia está fazendo, já está sendo criado vários torcedores digitais, que ele participa do jogo, participa do programa, dando opinião. E eu tenho um texto que eu escrevi há uns 5 anos atrás, que era o futebol do futuro. Foi uma que eu falei assim, eu quis fazer um comparativo com o time do Esporte Clube Vitória e como seria o futebol no futuro, que nós, com a tecnologia nesse ritmo acelerado, nós que íamos controlar os jogadores, como já fazemos isso nos videogames, certo? E aí vai dizer, não, meu time vai ganhar, eu quero que meu jogador jogue, porque sou eu que estou aqui, eu que estou patrocinando ele, essa questão toda. Então, para mim, eu acho que a paixão do torcedor, para quem gosta do futebol, vai continuar sendo ir para os estádios, sim. Agora, como eu disse, aquele que pode ir para o estádio, vai para o estádio, e o que não pode vai ficar vendo num barzinho, na casa de um amigo, e se reunindo com a turma, montando toda uma estrutura, como faz quando chega a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, todo mundo se reúne na rua, em vários lugares, e assiste seu jogo de futebol, já que representa todo um país. E bem lembrado a respeito dos bares que estão num prejuízo gigantesco, né? Bar sem futebol é complicado. Como diria aquela música do Claudinho Bochecha, pipiu sem frajola, futebol sem bola sou eu, assim, aqui sem você. O Bar tá sofrendo hoje em dia. Bom, vamos aí agora para o nosso quadro final, nesses últimos 7, 6 minutinhos aí. Vamos dar uma extrapoladinha, mas tá tudo certo. O final do programa é para quem você dá cartão vermelho. Ou seja, para alguma coisa que você não gosta, e eu vou querer saber o motivo de você darem esse cartão vermelho. Eu vou começar de trás para frente aqui, do jeito como eu tinha escrito aqui na nossa pauta. Para a volta dos estaduais, vocês dão um cartão vermelho? Gustavo, começa contigo. Tem meio termo? É cartão vermelho ou não é cartão nenhum? Porque acho que para a volta dos estaduais dá para dar um amarelinho ali e tá de bom tamanho.
Mas tá aqui entre o vermelho e nada, eu acho que talvez não seja o momento, dado os casos aí que estão surgindo. Santa Catarina é um exemplo que está surgindo bastante caso. Aqui no estado de São Paulo tem algumas regiões que estão bem complicadas. Aqui em Campinas a coisa está bem complicada também. A região de Ribeirão Preto está complicada. Então dá para dar cartão vermelho sim para a volta dos estaduais. Camarnelli, vermelho também ou não? Vermelho, assim, naquela questão, para ser rápido e não atrapalhar os comentários dos colegas, é a precipitação de se resolver. Tem campeonatos que não são rentáveis no regional. Existe por uma questão de antiguidade, aquela coisa toda de não deixar morrer os clubes regionais dentro de seus estados. Então, o cartão vermelho é para precipitação de tais eventos, até porque muitas vezes já ocorreu, ao longo da história do futebol, campeonatos serem suspensos, porque o estádio não estava pronto, não acomodava, e ficava lá, e depois voltava. E a gente já passou um período que a gente pulava de um campeonato para o outro. Teve campeonato brasileiro, em que o Bahia foi bicampeão em 88, foi disputado em 89, mas era o título de 88. Por quê? Porque as datas foram empurradas, porque acontecem intempéries. E uma dessas intempéries é a pandemia, que veio praticamente desmoronar tudo que se tinha não tão bem estruturado, mas que causou esse estrago total. Edivaldo, daria cartão vermelho também ou não? Só vou fazer uma referência aos estaduais e que o Gustavo citou. Aqui em São Paulo, principalmente, existe geograficamente níveis regionais onde o Dória e a equipe de saúde colocou como azul, amarelo, vermelho. Então, as áreas que estiverem em vermelho estão obstruídas de futebol. Então, a gente tem como exemplo, vai ter um jogo no Canindé, se eu não me engano, o Ituano vai jogar no Canindé no próximo sábado, se eu não me engano. Então, essas áreas demarcadas que estão em vermelho, não vai poder ter futebol, não tem futebol lá, está proibido. Agora, voltar aos campeonatos estaduais, eu acho que tem que voltar, mas com esses cuidados que nós estamos percebendo por aí. Mas, a princípio, Felipe, o meu cartão vermelho, especificamente, é para a Flu TV. Toma o cartão vermelho, vai para o chuveiro mais cedo. É isso, Felipe. Tá certo. Bom, eu daria mais que um cartão vermelho, daria 2, 3 cartões vermelhos para os estaduais, até inclusive, eu já sou um pouquinho mais radical na questão do estadual. Para mim, já tinha que aproveitar essa pandemia e acabar com os estaduais de uma vez, ou então pensar seriamente em dar uma reformulada, porque é muito chato o estadual. O próximo tema é a volta do Campeonato Brasileiro, série A, B e C. Dá cartão vermelho ou não? Agora eu começo ao contrário. Edivaldo, tu é o primeiro agora. Não daria cartão vermelho, não. Não daria, não. Acho que está na hora mesmo. É o que eu falei da tendência do futebol no mundo, no Brasil. Não daria, não. Acho que eu manteria o que o Caboclo fez. Eu mantenho, porque se é para mim dizer que mantém o que ele colocou de 38 rodadas a passar para 2021, então não posso dar cartão vermelho. Vou seguir nessa linha. Felipe? Certo. E você, Camarnelli, vermelho ou não? É aquela questão. Eu não vou entrar na seara dele, que é o planejamento dele. Se ele fez e acha que dá, por que eu vou dar o cartão vermelho? Por que eu vou ser de encontro? Se existe toda uma preparação, um planejamento, todos os cuidados e a questão financeira. Não vou dar cartão vermelho por isso, não. Daria até por outros motivos, porque só se trabalha com os times grandes. Aí talvez eu desse. Mas em relação ao futebol de uma maneira em si, não daria, não. E você, Gustavo? Não daria cartão vermelho. Eu acho que a Série A, principalmente, tem condições aí de fazer os protocolos, de fazer tudo certinho. A Série B eu acredito que também tenha. Me preocupa um pouco a Série C e Série D, que são times com estrutura menor, com menor investimento. Como lá na Europa, por exemplo, os campeonatos nacionais europeus voltaram só a primeira e segunda divisão. A terceira divisão parou como estava em praticamente todos os países. Na Inglaterra, voltou só com os playoffs. Na Alemanha também voltou só com playoff. Então me preocupa um pouco a Série C e Série D. Mas eu não daria cartão, não. E sobre, você falou dos estaduais que tinha que acabar, eu tenho muito para falar sobre isso um dia, quando a gente tiver uma oportunidade. Dá para falar 1h30 aí sobre racionalização de calendário, porque realmente alguma coisa precisa ser feita. O estadual do jeito que está é
sem propósito. Já fica marcado para terça-feira, vamos tocar nesse assunto também no próximo cartão vermelho, terça-feira que vem, às 5h30. Bom, eu também não daria cartão vermelho para a volta do brasileiro. Eu ia preferir matar, entre aspas, o estadual para ter mais tempo para se preparar para o Campeonato Brasileiro de Série A, B, C e D. Porque, logicamente, o Campeonato Brasileiro é muito mais importante que o estadual. Bom, e o penúltimo, para se vocês dão cartão vermelho ou não, é para a Flu TV. Edivaldo, meio que você já respondeu, mas responde aí de novo. Eu até peço desculpas para você, porque eu não entendi muito o enredo ali e acabei atropelando. Mas é Flu TV, cartão vermelho para Flu TV, Felipe. Tá certo. Camardelli, vermelho também? Pode dar 2 cartões vermelhos? Porque pelo primeiro jogo e pelo segundo da final da Taça Rio, né? E da final do Campeonato Carioca. Daria 2. Tá certo. Gustavo, acompanha os colegas aí também? Cartão vermelho e multa a Flu TV por atitude antidesportiva. Tá certo. Eu confesso que no começo eu estava achando até interessante, mas aí passaram-se 5 minutos e eu vi que não tinha nada de interessante nisso daí, então eu também estou junto com vocês, também daria cartão vermelho para a forma como a Flu TV narrou o jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Para finalizar, preciso primeiro contar um pouquinho a historinha, que a Major League Soccer havia tido apenas 2 rodadas antes deles paralisarem por causa da pandemia. Teve a pandemia, pararam vários meses, vários dias, vários meses também, né? E eles voltaram com um formato diferente. Além de ser diferente, em várias chaves, onde só o primeiro se classifica e já faz um torneio de mata, nem mata-mata, é só mata, eles alocaram todo a Major League Soccer em Orlando, no complexo esportivo da Disney. Todos os jogos estão sendo lá, e está sendo uma bateria de jogos. A ESPN passa jogos às 10 da manhã, à meia-noite, às 11h30 da noite, meio-dia. Está sendo uma bateria de jogos da Major League, e todos os jogos sendo no complexo esportivo da Disney, localizado em Orlando. Esse formato que a Major League Soccer fez, única e exclusivamente devido à pandemia para este ano, vocês dariam cartão vermelho para esse formato que a Major League fez? Camardelli, daria vermelho ou não? Daria não, porque já estava programado, eles estudaram isso com o evento da pandemia e fizeram todo esse aparato, e eles sabem que eles não vão perder tanta receita assim, até porque já existe o compromisso oficializado, os contratos. Então, não daria cartão vermelho, não. Acho que eles foram sensatos, procuraram adequar os prejuízos e as receitas para poder, para o ano, estar mais apto a resolver essas pequenas situações ou grandes, de acordo com o que foi, que aconteceu, que mudou o ano anterior. E Edivaldo, daria cartão vermelho? Também não daria, não. Vou nessa linha do Duílio, concordo com ele. E até para endossar isso, o Caboclo, ele tocou o brasileiro com 38 rodadas e tal. Bom, é um start. Lá está acontecendo esse start. Acho que se no final do Campeonato Brasileiro incorrer em algum prejuízo, algum dano, alguma coisa que atropele o caminho, pode ser que lá no final eu dê um cartão vermelho para o brasileiro. Mas eu tô com o Duílio, eu não daria não, meu querido. E Gustavo, acompanha? Não daria cartão vermelho. Inclusive, eu achei até interessante a medida. Se eles têm, né, o complexo lá em Orlando, coisa que a gente não tem aqui no Brasil, um local desses para estar fazendo. Se eles têm essa estrutura lá em Orlando, lá na Disney, eu não vejo por que eles não utilizarem para fazer a coisa de uma forma segura. Inclusive, a NBA também vai ser lá. Os jogos da NBA também serão no complexo lá da ESPN, né, da Disney lá em Orlando. Então não daria não, achei bem interessante, inclusive. E a NBA, bem lembrado, começa no final desse mês, né? E olha que interessante, né? Dia 21 de julho de 2020, os Estados Unidos, um país que
nunca deu bola pro futebol, né? Pro soccer, para eles. Desde lá em 1994, quando eles sediaram a Copa do Mundo, eles estão levando mais a sério o futebol. E hoje, nós, Brasil, criadores do futebol, a gente está precisando se espelhar num país que, a grosso modo, começou o futebol em 1994, quando o Brasil já era tetracampeão. E só para finalizar, a gente estava falando que poucos países, acho que foi o Edivaldo que falou que poucos países continuaram, né, com o futebol. Eu pesquisei aqui na internet, eu achei no site do Fox Sport, e aqui eles falaram que na Europa, apenas o país de Belarus, não sei como é que se fala esse país, foi o único na Europa que continuou com a sua liga sem nenhuma interrupção. Já na Ásia, 3 países seguiram com a sua liga em andamento. Guam, nem sabia que isso era um país. Singapura e Myanmar. Ou seja, só liga realmente sem nenhuma expressão. E aqui no nosso continente americano, apenas Cuba, Nicarágua, esse eu já sabia que o Nicarágua estava continuando, Bermuda e Guiana Francesa. Ou seja, apenas países sem nenhuma história, né, com futebol, continuaram com as suas ligas. E, a princípio, não deu nenhum falatório, porque eu confesso que em nenhum momento eu ouvi, tirando de Nicarágua, que eu fui atrás e achei, todos esses outros países que eu falei, em nenhum momento eu vi sendo noticiado em internet, em rádio, televisão, etc., falando que eles estavam continuando com a sua liga. Gente, então é isso. Finalizamos aí nosso segundo programa do Cartão Vermelho. Agradeço Duílio, Edivaldo. Uma boa noite, Duílio, suas considerações finais, e já fica o meu convite para a próxima terça-feira, 5h30, encontro marcado aqui com a gente para mais um Cartão Vermelho. Felipe, uma boa noite a você, uma boa noite a todos que nos ouvem, o Robson, o Gustavo e o... Rapaz, eu estou trocando o nome de Edivaldo, né? Edivaldo. E agradecer, e sempre que eu puder participar, estarei presente. Para mim é uma honra estar ao lado de vocês, discutindo as grandes coisas do futebol. E pedir o bom senso das pessoas que façam o que possível para não contaminar o próximo, né? Então, as minhas considerações finais são essas, uma boa noite, e que todos convivam em paz e vamos fazer um mundo melhor, tentar fazer um mundo melhor para que tudo dê certo e nós voltemos a ter a alegria de estar juntos, e mesmo distante, mas estarmos juntos, fazendo o que todos nós gostamos, que é conversar sobre o futebol e outros assuntos. Uma boa noite a todos. Valeu, Duílio. Edivaldo, muito obrigado. Já fica aqui para você participar na terça-feira que vem também, às 5h30. Uma boa noite para ti, suas considerações finais. Bom, meu querido Felipe, Gustavo, Duílio, eu tenho acompanhado vocês na Rádio Mania, na Rádio Alerta, conferindo tudo que passa para até adquirir conhecimento com os colegas. Quero agradecer muito você pelo convite, por essa abertura para a gente poder fazer esse programa bacana. Agradeço já, estendendo o convite para a próxima terça-feira. De coração, muito obrigado de coração a todos vocês aí. Espero que a gente possa estar junto em outras oportunidades, tá bom? Obrigado de coração, Duílio, Gustavo e Felipe. Boa noite para todos. Valeu, Edivaldo. Estaremos sim juntos. Gustavo, romanista, diga aí, uma boa noite para você e as suas considerações finais. Uma boa noite aí também aos amigos, Felipe, Duílio, Edivaldo. Uma boa noite ao amigo espectador aí, amigo internauta da rádio aí. E estarei junto com vocês, se Deus quiser, aí no próximo programa, para a gente falar isso. Obrigado pela possibilidade de estar participando aí. E o meu destaque final é puxar a sardinha para o jogo da rádio, né, da nossa Rádio Mania e Alerta, que eu vou comentar na quinta-feira, o jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino. Já chama a galera aí para acompanhar com a gente aí o jogo.
É isso aí, então uma boa noite a todos, boa noite a você que nos acompanhou nessa 1 hora e quase 10 minutos de programação, e finalizo soltando aí uma frase filosófica de Confúcio: escolha um trabalho que gostes e não terás que trabalhar nem mais um dia de sua vida. Uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço.